Pai, nos assole, nos sobrevenha, nos perturbe. Nós declaramos que esse espaço, Pai, foi levantado, foi aberto, para que o Teu nome seja glorificado. Então, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo tenha liberdade em cada um de nós. Que Teu Espírito Santo cuide de cada um de nós, de cada coração para sempre. Nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, porque nesse novo ano, com certeza o Senhor vai cumprir planos e promessas que o Senhor determinou nas nossas vidas. Obrigada por ter guardado a cada um de nós, a cada família dessa igreja, a cada família que te procura, a cada família que declara o Teu nome como único e suficiente Salvador. Obrigada por guardar a cada um no ano de 2024, Pai. Nós te agradecemos. Nós te pedimos, Pai, esteja conosco. Que Teu Espírito Santo tenha plena liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus, que Seu nome seja adorado nessa noite. Que Seu nome seja adorado para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se você puder aplaudir ao Senhor e declarar: Senhor, Tu és santo. Faça isso. Saia do teu lugar. Cumprimente o irmão que está do teu lado. Se você ainda não cumprimentou, fala assim para ele: que seja um ano glorioso na presença do Senhor. Que esse culto de hoje seja um culto transformador para a sua vida. Abre o teu coração, deixa Cristo entrar. Pode sair do seu lugar, cumprimenta o irmão. Se você não conhece, pergunta para a pessoa aí como você se chama. Louvado seja o Senhor. E nós vamos adorar ao Senhor. Glória seja dada ao Senhor. O Senhor é bom. Quem pode declarar comigo aí: o Senhor é bom. E as tuas misericórdias estende-se de geração a geração. Santo é o teu nome. Obrigada, Senhor, pelos teus planos na minha vida nesse ano. Desde já, declara isso. Desde já entrego a minha vida. Os teus planos sejam cumpridos nesse ano de 2025, em nome de Jesus, amém? Glória seja dada ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Dedique-se ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Tudo que te impede de louvar ao Senhor nessa noite, repreende e cante para o Senhor. Ressuscitou. E Ele voltará para buscar a sua igreja. A morte não pode deter o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Ele é o Rei, Ele é bendito, declare. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta
Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Glória seja dada ao Rei. Glória e majestade estão diante dele. Honra, louvor, glória seja dada somente a ele. Ele que se chama Yeshua. Esteve morto, mas agora sim diz o Senhor: eu estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves do Hades, tenho a chave da morte nas minhas mãos. E você para que o nome dele seja engrandecido e louvado na nossa vida. Você pode declarar isso, Yeshua. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Santificado seja o Senhor. Nós te rendemos graça, te rendemos adoração nessa noite, Senhor. Isaías 53:5 diz que Ele carregou a nossa culpa. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo morreu no meu lugar. Cristo morreu no seu lugar, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos juntos louvar e bendizer ao Senhor. Éramos nós os condenados, mas Ele tomou sobre si os nossos pecados. Éramos nós. Vamos declarar ao Senhor: éramos condenados, mas hoje somos livres pela graça do Senhor. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Nova criatura nós somos. Amém? Santo é o teu nome, Pai. Nós te louvamos, Pai. Nós olhamos para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Obrigada, Senhor. Declaramos que teu é o reino. Toda honra, glória e poder. Livre
nós. Obrigada, Pai, porque todo o nosso passado, todo o nosso pecado foi coberto pelo Teu sangue. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter sido julgado no meu lugar. Ele foi julgado em meu lugar e hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar e hoje eu tenho vida. Ele foi julgado. Porque Teu Filho se entregou por cada um de nós, e porque Ele se entregou, hoje nós podemos declarar o que está escrito em Salmos 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro significa hoje, queridos, a sua angústia, a sua tristeza, as suas desilusões, os seus anseios, tudo que aquilo que te traz tristeza, tudo que aquilo que não te faz bem. No Salmo 30 você pode colocar isso: o choro pode durar uma noite, que são esses sentimentos, mas a alegria que você pode colocar aí na tua vida, que é a fidelidade do Senhor, o cuidado do Senhor, o amor do Senhor por cada um de nós, Ele se renova a cada manhã. Então o choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor se renova a cada manhã, porque Ele é fiel, Ele nos guarda, Ele nos protege e Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Grande é a fidelidade do Senhor nas nossas vidas. Nós possamos cantar ao Senhor um cântico novo. Nós possamos dizer: Senhor, Tu és Rei. Obrigada pelos Teus feitos. Quem é como nosso Deus? Nós temos esse Deus. Palma de suas mãos.
produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, estão os ouvidos inclinados e atentos ao seu clamor. O Senhor tem os ouvidos inclinados ao teu clamor. Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor, aqueles que o temem. Muitos são as nossas aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Declare isso. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem planos para cada um de nós. E a Tua palavra diz, Pai, que esses planos não são de fazer mal, mas são planos que nos fazem bem. São planos, Senhor, que a Tua palavra diz que são planos para prosperar, que não nos causam danos, Pai. São planos de esperança, são planos para um futuro. Isso é dito em Jeremias, meus queridos. Jeremias 29, Jeremias, um profeta que escreveu uma carta aos exilados na Babilônia. E essa carta com direção do Senhor, porque essas pessoas foram exiladas com a permissão do Senhor. E o profeta Jeremias escreve uma carta com a direção de Deus, falando exatamente isso. Que vocês tenham filhos, que vocês tenham filhas, que seus filhos e filhas tenham filhos e filhas, que a sua casa seja bendita, que vocês plantem e que vocês colham, que onde vocês estão, que seja próspero, porque a prosperidade do lugar será também a sua prosperidade. E Jeremias continua falando assim, diz o Senhor: eu que sei os planos que tenho para vocês. Não são planos de danos, mas são planos de fazer prosperar. São planos de um futuro, são planos de esperança. E o mesmo Deus que falou isso para aquele povo, que Jeremias escreveu essa carta para os exilados, é o mesmo Deus que fala isso para a gente hoje. O Senhor tem planos de te fazer prosperar. O Senhor tem planos para um futuro melhor. O Senhor tem planos para a sua vida. O Senhor cuida de cada um de nós. O mesmo Deus que cuidou de você em 2024 é o mesmo Deus que vai cuidar em 2025. É o mesmíssimo Deus. Ele não mudou, Ele não muda, Ele continua sendo fiel a cada um de nós. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Para aqueles que buscarem ao Senhor, vão encontrar.
O Senhor se permite ser encontrado quando nós o buscamos. A palavra do Senhor ainda diz em Jeremias 29: buscar-me-ei e me acharei quando me buscares de todo o coração. Invocar-me-ei, clamarei a mim e eu os ouvirei. É uma noite que o Senhor está nos ouvindo. É um ano que o Senhor nos ouve. É um ano que nós devemos clamar ao Senhor. É um ano que eu quero que você entenda, que o Espírito Santo revele no teu coração os planos e os projetos que o Senhor tem para cada um de vocês, para cada um de nós. Não se deixem levar por um avivamento dito sobrenatural nesse ano de 2024, mas deixem-se levar e encher-se do Espírito Santo. Examinem a palavra do Senhor, para que vocês não se percam no que vai ser pregado nesse ano sobre um suposto avivamento dito sobrenatural. O Senhor vai falar no teu coração. Envolva-se com o avivamento dos planos que o Senhor tem para você, para a tua vida, para a tua família. Creia no Senhor, tenha fé no Senhor, continue tendo fé nele, continue confiando nele. Examine as Escrituras. Que nós não sejamos como aquele povo que errou porque não examinava as Escrituras. Em nome de Jesus. E nós podemos ver milagres e maravilhas. Esse ano você vai poder ver na sua casa, na sua família, no seu trabalho, milagres e maravilhas, feitos grandiosos do Senhor, planos que vão se cumprir, projetos que vão se cumprir na sua vida. Basta você crer, basta você ficar firme, basta você permanecer na videira verdadeira que é Cristo Jesus. E aí você vai poder declarar o tempo todo que Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de promessas e que nós cremos nele. Amém? Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Diga que Ele é o Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 diz a palavra do Senhor assim: louvado seja o nome do Senhor, exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como nosso Deus que habita nas alturas, nosso Deus que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Ele é o Deus que apacenta as ovelhas e enxuga as lágrimas. Esse é o nosso Deus, restaura os corações, o Deus que nós amamos. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Santo é o teu nome, Pai. Muito obrigada, Pai, por essa noite. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigada por ser esse Deus presente, um Deus de milagre, um Deus que restaura, um Deus que nos dá vida, um Deus que nos dá liberdade. Nós te adoramos, Senhor. Nós te declaramos, Senhor, que o Senhor é o Deus de milagre. Declare isso. Só as vozes. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Só vocês, só as vozes. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus, louvado seja o seu nome, Pai. Santo é o teu nome. Recebe nosso louvor, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Desejo a você, querido, que está nesta noite aqui cultuando com a gente, um ano próspero, um feliz ano novo, que declaro, profetizo na sua vida, em nome de Jesus, que seja um ano de avanço em direção a Jesus, um ano de avanço com Jesus, um ano de avanço na sua casa, um ano de avanço no seu casamento, um ano de avanço no estudo da palavra de Deus, assim como foi ministrado aqui nesta noite. Deus, Ele não é um Deus que para no tempo, Ele é o tempo,
e Ele quer que nós avancemos na presença dEle, e por isso nós estamos aqui, nesta noite, cultuando a Deus, e chegamos num momento importante, em que nós queremos conhecer os nossos visitantes. Se temos algum visitante nesta noite, por favor, ó, ergue a mãozinha assim para mim aqui, ó. Opa, temos lá, temos aqui também. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que o Espírito Santo seja sobre a vida da família de vocês, que vocês sejam tremendamente abençoados aqui em nosso meio, e a igreja sabe o que fazer. Uma salva de palmas a eles, e por favor, um abraço caloroso também. E você que está aqui em casa, assistindo esse culto, esperamos vocês no próximo domingo aqui. Venha cultuar com a gente, venha avançar com cada um de nós em direção a Jesus e com Jesus, em nome de Jesus. Quero celebrar minha nova vida. Quero celebrar minha nova vida. Eu não queria mais viver, mas teu perdão me fez renascer, me trouxe esperança e nova vida. Oh meu Jesus, eu vou caminhando, meu coração está transbordando dessa alegria que eu sinto em ter a vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida com Jesus. Celebrai Jesus, quero celebrar. Acende as luzes todas para mim, por favor, Léo. Obrigado. Meus amados, hoje eu vou falar um pouquinho sobre dízimos e ofertas. Mas antes, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre um programa que eu gosto muito, que passa na televisão, que se chama Shark Tank. Vocês já ouviram isso aí, esse programa? Que os caras ficam negociando empresas, né? Então o cara vai lá, apresenta o projeto, e tem um grupo de empresários famosos que ficam avaliando o projeto para ver se entram em sociedade ou não com aqueles caras. E eu acho muito interessante, eu gosto muito desse programa, eu assisto bastante. E alguns episódios que eu vi, o cara chega lá, trabalhando já há 4, 5 anos no projeto dele, e ele chega para os chamados tubarões, né? Que são os grandes megas empresários bilionários, pessoas bem-sucedidas, e faz umas propostas que eu olho e falo, cara, como é que o cara faz uma proposta dessa? O cara está há 4, 5 anos trabalhando com a empresa dele e fala assim, eu te ofereço 30%, 40% da minha empresa por R$1. O cara investiu dinheiro, todas as economias dele, o cara investiu tempo, o cara suou, o cara sofreu para chegar onde ele está. E ele oferece para um cara que ele não tem uma intimidade com o cara, não conhece a vida do cara. O que conhece do cara é o que vê na internet, na TV e em outros lugares. Mas ele oferece pelo know-how do cara, por aquilo que o cara já fez, pela história do cara. Então ele está ali oferecendo sociedade para alguém, para poder pegar a experiência que aquela pessoa tem, para poder conseguir absorver o máximo de expertise, de sabedoria que essa pessoa tem. E muitos negócios são fechados assim. Aí eu fico olhando e vejo no Salmo 127, está escrito assim: se não for o Senhor o construtor da casa,
será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela manter guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O pastor me chamou para poder trazer uma mensagem hoje sobre dízimos e ofertas, e eu quero falar sobre sociedade. O Senhor quer ser o seu sócio. Você já pensou você ter Deus como sócio na sua vida? Eu não estou falando somente de negócios, eu estou falando na sua vida. É Deus ser o seu sócio e Ele ser o sócio majoritário. É Ele tomar as decisões certas na sua vida. Você ouvir o que Ele tem para você e você acatar aquilo que Ele preparou para você. O Senhor, em outra mensagem, em outro versículo, fala assim: façam prova de mim e vê se eu não vou dar muito mais do que aquilo que você está pensando. Você não terá onde guardar as bênçãos que eu tenho reservadas para você. Caramba, é um sócio desse que eu quero. Você pode ser um trabalhador de carteira assinada, registrado, tudo certinho, e tem histórias na Bíblia de que o Senhor abençoou tanto pessoas ímpias por causa dos servos que trabalhavam para essa pessoa ímpia. Potifar com José prosperou enquanto José trabalhava com ele, por causa de José. Na prisão teve prosperidade enquanto José estava lá. Faraó tomou decisões corretas quando colocou José como governador. Deus abençoou ímpios por causa dos seus servos. A palavra do Senhor diz: façam prova de mim. Estamos iniciando um novo ano. Este é a nossa primeira reunião do ano de 2025. Aproveite esse momento agora. Faz prova do Senhor. Senhor, quero que o Senhor seja o meu sócio. E faz um ato de fé. Faça um ato de fé. O dízimo, você não dar o seu dízimo, não vai te mandar para o inferno. Não vai. Eu não posso dizer isso, pois isso não está escrito aqui. Você não dar a sua oferta não vai te mandar para o inferno. Não vai. Se alguém falou isso em algum lugar, é mentira. É mentira. Pois não está escrito que a tua salvação depende da tua oferta ou do teu dízimo. Não está escrito isto na Bíblia. Não está. Porém, eu não posso esconder de ninguém que o Senhor tem bênçãos maravilhosas para aquele que colabora na casa do Senhor. O Senhor diz que Ele vai abrir as portas do céu sobre aqueles que dizimam e ofertam. Então quero aproveitar esse momento. Chama o Senhor para ser teu sócio. Dê uma oferta ao Senhor. Entregue o seu dízimo ao Senhor. O Senhor fala: faça prova de mim. É Deus falando, não sou eu. Faça a prova do Senhor. Determine no teu coração. Aproveite que mudou o tempo para nós. Viramos de 2024 para 2025. Aproveite e faça um voto de fidelidade ao Senhor. Que este ano você será fiel no seu dízimo. Que este ano você será um ofertante.
Existe diferença. Se você não sabe a diferença, participe do curso Alfa também. Lá nós falamos sobre isso. Qual é a diferença entre dízimo e oferta? Faz um voto ao Senhor. Aproveita que nós estamos no primeiro culto do ano. Vamos orar? Eu queria que vocês aproveitassem este momento. Os envelopes estão nas paredes, nas colunas. Temos os envelopes. Você veio preparado para entregar o seu dízimo, a sua oferta. Temos a maquininha. Pode pegar seu dízimo em forma de débito ou em Pix. Atrás das cadeiras tem o QR Code para você entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta através de Pix. Quem está na internet, aparecerá o código na internet para você fazer a tua oferta ou o teu dízimo através do QR Code que aparece na tua tela. Me senti até agora aqueles pessoas dos podcasts, né? QR Code que aparece na tua tela. Achei legal essa frase. Mas participe. Convide o Senhor para ser o seu sócio. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Queria convidar todos a levantarem. Vamos orar? Para depois as crianças virem aqui. Vai ter salinha hoje, né? Ó Deus amado, queremos te agradecer a oportunidade, Pai amado, de poder ofertar, dizimar aqui na tua casa, Pai. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem bênçãos enormes guardadas para aqueles, Pai amado, que participam desses momentos. Deus, aqueles, Pai amado, que porventura não puderam participar, que o Senhor venha fazer também transbordar, Pai amado, na sua casa, e eles possam entender, Pai amado, que este momento é um momento do qual nós, Pai amado, participamos contigo da tua obra, e que o Senhor faça multiplicar na casa dos teus filhos. Nunca deixe faltar o pão e nunca deixe faltar a tua presença no coração de cada um, em nome de Jesus, amém. As crianças, hoje vai ter de quantos anos? Qual é a Sol? De 3 a 6 aqui com a Sol, e aqui de 7 a 9 com a Camila. As outras salas estão ainda em recesso, tá? Mas em breve estaremos todos juntos. Teremos jovens hoje lá na salinha? Não, né? Vai ter conexão? Vai ter não, Anderson? Vai ter conexão, tá? Que são os adolescentes. A partir de quantos anos, Kátia? A partir de 13 anos, seguir a Kátia ali. A Ana. Seguir a Ana, tá bom? Vamos estar lá na salinha, lá atrás. Vamos orar? Erga suas mãos aqui para as crianças. Vamos abençoar as crianças. Ó Deus amado, te peço, Senhor, que o Senhor venha estar com as nossas crianças, Pai.
Abra o coração, a mente dessas crianças, para que elas possam receber a Tua palavra, a Tua mensagem, Pai amado, e isso fique gravado no coração, Pai amado, dos nossos filhos. Em nome de Jesus, Pai amado, abençoa, Pai amado, cada professor que se dispõe a estar, Pai amado, com os nossos filhos. Dê a eles sabedoria, entendimento, Pai amado, para que possam, Senhor, ensinar a Tua palavra aos nossos pequeninos. É o que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo. Amém. Pastor Elias, pode ir, crianças. Alô, isso aqui é para... Obrigado. Aí eu tô. Tá bom. Obrigado. Amém. Graça e paz, irmãos. Garrafinha de água, caso ressecar a garganta, celular para ler o texto, o slide, e a Bíblia para ler o texto, né? Som. Só o Espírito Santo que não dá para vocês ver se eu tenho ou não, né? Mas pelo menos essas outras coisas aqui, vocês estão vendo aqui que está tudo certo. O Espírito Santo, talvez durante a mensagem vocês podem perceber isso, né? Talvez, mas não é certeza também não. Porque às vezes tem gente que confunde o Espírito Santo com outra coisa, mas vamos orar a Deus para que essa mensagem de hoje, o fruto do Espírito, conforme está ali na tela, possa ajudar os irmãos e as irmãs durante esse ano todo a viver uma vida melhor, como pessoas melhores, como discípulos de Cristo melhor. Tá bom o som aí, pessoal? Tá bom? Parece que tá um eco, tá legal? Discípulos melhores, pessoas melhores, é o que eu espero que essa mensagem ajude os irmãos. A minha oração é essa, para que nós sejamos essas pessoas de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço por essa oportunidade tão grande, esta satisfação enorme de estar com os irmãos aqui hoje e esse privilégio de falar no primeiro culto desse ano. Eu espero que vale a pena ouvir esta palavra do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5. Eu tenho certeza que o Senhor sempre fala conosco de formas diferentes, mas de formas especiais. Em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo nos ajuda na compreensão de cada etapa, de cada parte do texto, e tudo seja feito para a sua honra e glória, no nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos. O fruto do Espírito, eu vou abrir aqui para não ficar olhando para trás. E obrigado, irmão. Eu vou abrir aqui mesmo, assim eu fico olhando para os irmãos aí. Vamos observar o texto aqui o texto em Gálatas capítulo 5. Os irmãos, observem que o texto em Gálatas capítulo 5, eu vou ler alguns versículos, mas o ideal para entender é ler todo o capítulo 5. Nós vamos ler apenas alguns versículos aqui, senão demoraria muito tempo, mas observe isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu preciso falar para os irmãos qual é o contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aqui para os Gálatas, uma igreja na Galácia, que hoje, atual Turquia. Paulo escreve para os irmãos naquele lugar por um motivo específico. Por que é que Paulo está falando para os Gálatas sobre o fruto do Espírito? É porque havia um problema acontecendo ali naquela igreja. O problema era o seguinte: alguns irmãos, algumas pessoas que se converteram a Cristo, estavam com uma ideia, e a ideia era a seguinte: que embora eles estivessem
se convertido a Jesus e aprendido sobre estas questões da lei, a transição da lei de Moisés para a lei da graça, o véu se rasgou, não precisava mais de sacrifício, todos os outros rituais da religião judaica não havia mais necessidade. Nesta nova época, nesse novo tempo com Cristo, etc., tudo isso que eles haviam aprendido de Jesus, alguns irmãos estavam com uma ideia de que alguns rituais, especialmente um, que era o ritual da circuncisão, quando o judeu fazia uma operação, hoje nós chamamos de fimose, né? Aquela operação dos meninos, o próprio Jesus fez isso, era um sinal de aliança com Deus para o judeu, é até hoje. Então eles achavam que aquilo ali era um ritual muito importante, que não podia ser menosprezado, não podia ser deixado de lado, eles tinham que continuar praticando aquele ritual. E esses irmãos queriam ser cristãos, queriam ser discípulos de Jesus, mas ao mesmo tempo cumprir esses rituais aí, especialmente o ritual da circuncisão. Então o que acontece aqui? Acontece, irmãos, que o apóstolo Paulo começa a explicar para eles que não havia necessidade nenhuma daquele tipo de ritual, porque Jesus, ele cumpriu toda a lei, e agora uma nova época, onde eles tinham que aprender uma lei diferente, que era a lei do Espírito Santo, a lei do amor, que vinha através da fé nele. Mas isso aí muda tudo. Então o que estava acontecendo é que, durante aquele período, esses irmãos que ensinavam essa nova doutrina, que misturava o ensinamento de Jesus com o judaísmo, estavam perturbando aqueles irmãos. Aí o apóstolo Paulo começa a explicar para eles por que não havia necessidade nenhuma de cumprir esses rituais religiosos. Agora veja só, imagina hoje como nós vivemos. Hoje nós temos uma situação assim. Durante dezenas, centenas de anos, a história da igreja foi acumulando rituais seculares, rituais religiosos, rituais pagãos, rituais que vieram do mundo secular e rituais que vieram de outras religiões. E isso foi se acumulando na igreja. Agora você imagina uma coisa, a seriedade com que o apóstolo Paulo trata essa situação por causa de um único ritual, o que será que ele diria hoje para nós? O que ele diria quanto aos nossos rituais? O que ele diria se estivesse aqui hoje, por exemplo, pregando? O que o apóstolo Paulo diria? O que Jesus diria para nós? Bom, eu acredito que ele diria a mesma coisa que está aqui em Gálatas 5, e é por isso que nós vamos ver. Porém, irmãos, veja só, o fruto do Espírito está associado aos dons do Espírito. Então nós temos o seguinte, olha, fruto do Espírito e dons do Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: ritual religioso não tem importância nenhuma, mas o fruto do Espírito, sim, isso é importante. O dom do Espírito é importante, está em outros textos. Esse texto especificamente fala sobre o fruto do Espírito, mas ele está dizendo, isso é importante. E nós vamos ver por quê. Não vamos analisar, irmãos, sobre ritual religioso aqui, tá? Não vamos falar sobre isso. Eu estou falando porque o apóstolo Paulo menciona isso aqui de uma forma incisiva, e nós precisamos entender o que o ritual religioso faz com relação ao fruto do Espírito. Mas não vamos tratar sobre esse assunto. Eu vou falar sobre o fruto do Espírito. Aliás, aqui também o apóstolo menciona sobre as obras da carne. Não vou falar sobre isso também, sobre esse assunto, obras da carne ou obras da natureza humana. Eu vou falar sobre o fruto do Espírito. Agora, se você quer saber mais sobre ritual religioso, as obras da carne, o ser espiritual, aí, irmãos, dá uma olhadinha nesses livros aqui.
Já está aqui na tela o livro, esses livros que eu mesmo escrevi, é de minha autoria. Agora, são uma trilogia. E nós vamos pensar o seguinte, irmãos, esse livro, se você quer entender, é bom você ler outros livros. Ler livros que falem sobre esse assunto, porque dificilmente você vai ouvir alguém tratando disso no púlpito. Eu mesmo não vou fazer isso. Eu não faço isso. Porque são assuntos um pouco mais polêmicos. Agora, se você achar um livro desse aí, difícil de adquirir, caro, alguma coisa assim, olha, fala comigo, eu te dou o PDF de graça. O PDF de graça para você. Mas se mesmo assim você não gostar desse assunto, não gostar de mim, ou não gostar do livro, ou achar que não presta, ou qualquer coisa assim, não tem problema. Leia outras pessoas. Por exemplo, tem gente muito mais chique do que eu que escreve sobre isso também. Leia o Jacques Ellul, George Barna, Frank Viola. Olha, leia essas pessoas. Se você achar caro o livro, porque é caro mesmo, se você for comprar do Jacques Ellul, por exemplo, você tem que mandar importar, nem tem aqui no Brasil, e é caro, deve custar uns R$150, um livrinho bem fininho. Mas se você for ler o Frank Viola, por exemplo, você vai poder baixar o livro dele de graça, o PDF, de graça. Aí você fica pensando, por que esses livros não fazem sucesso? Não fazem sucesso. Ninguém quer publicar, e poucas pessoas querem comprar esses livros que falam sobre guerra espiritual, de fato, que falam sobre ritual religioso. Por quê? Será que a verdade é mesmo inconveniente, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Parece que a verdade é de fato inconveniente. Falar a verdade não traz muito sucesso às vezes, não é? Será que é porque aconteceu ou acontece mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com os profetas, ou com Jesus, ou até com os apóstolos? Bom, eles falaram a verdade e parece que não tiveram tanto sucesso assim quando eles viviam, não é? Porque foram perseguidos, mortos, tiveram problemas, aflições e etc. E perseguições, não é? A verdade, irmãos, não é conveniente. Então, preste atenção. Leia e converse com as pessoas certas, para você saber da verdade de fato. Senão, você vai poder ter dificuldades como esses irmãos aqui na igreja da Galácia estavam enfrentando, né, na sua vida como discípulo de Jesus. Mas nesse texto, onde eu vou destacar apenas o fruto do Espírito, nós vamos ver que há 3 motivos para o Espírito de Deus produzir as características dele naqueles que creem em Jesus. Há 3 motivos. E esse primeiro motivo, acertar o nosso relacionamento com Deus. Então você tem os 9 frutos do Espírito aqui, na verdade são um fruto do Espírito, né, que é dividido em 9 partes, ou 9 características. A ideia aqui, irmãos, é o seguinte, ele não fala os frutos do Espírito, no plural. Vocês percebem que aqui está falando sobre o fruto do Espírito? O fruto, apenas um fruto, que tem características diferentes. Isso quer dizer que se você possui o Espírito de Deus na sua vida, você não vai produzir apenas uma dessas características, você vai produzir as 9. Quem tem o Espírito, produz o fruto do Espírito na vida dele, tem todas essas características, as 9 que estão descritas aqui, e outras mais, é claro. Mas nesse texto, Paulo coloca de uma forma onde cada 3 características representa exatamente uma intenção. E estas 3 características aqui, olha, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, está falando sobre como acertar o seu relacionamento com Deus, que é a primeira coisa. É a primeira coisa que nós devemos fazer. É a primeira coisa que o ser humano deveria pensar. Como é que nós fazemos para acertar o nosso relacionamento com Deus? O meu relacionamento com Deus não está muito bom, eu preciso acertar isso. Não é possível acertar o relacionamento com Deus através de ritual religioso. Eu estou falando o que o apóstolo Paulo disse aqui. Ritual religioso não serve para nada.
Isso eu estou reproduzindo as coisas que estão no capítulo 5 aqui, que eu não vou ler todo, senão a gente vai demorar muito tempo. Ele está dizendo, não serve para nada. Você pode fazer qualquer coisa, se você quer acertar o seu relacionamento com Deus, não adianta acender incenso, não adianta acender vela, não adianta fazer sacrifício, não adianta você entregar as coisas, não adianta você vir todos os dias na igreja, se ajoelhar, ou qualquer coisa que você faça, não adianta. A única coisa que pode acertar o seu relacionamento com Deus é o próprio Espírito de Deus criar no seu coração fidelidade, mansidão e domínio próprio. A fidelidade aqui tem algo importante, porque a fidelidade, você ser fiel ou ter fé. Irmãos, nós temos dificuldade em acreditar. Nós somos seres humanos. Os discípulos de Jesus tiveram dificuldade em acreditar. Alguns mais, outros menos, alguns quase nada. Tomé, por exemplo, teve dificuldade. Mas sabe, eu descobri uma coisa interessante. Não é aquela questão de você ter fé ou não ter fé. A questão é se o seu coração é sincero para admitir isso. Deus, Ele considera muito mais a sinceridade do seu coração do que se você tem a fé ou não. Olha só, Tomé, por exemplo, quando ele descobriu que não era uma pessoa transbordante de fé, o que ele disse? Vocês se lembram? O que ele disse? Ajuda-me na minha fraqueza de fé. Ele disse isso, quer dizer, eu reconheço que a minha fé não é aquelas coisas, não é tão forte assim, mas me ajuda. Então, olha, se você sente essa dificuldade em acreditar, a sua sinceridade é o que pode atrair a ação do Espírito de Deus na sua vida. Agora, muitas pessoas não acreditam, mas elas fazem rituais, porque o ritual é mais palpável. É mais palpável. Se você, por exemplo, fizer coisas palpáveis, as pessoas olham, olha, essa pessoa parece ser uma pessoa de fé. Então veja, irmãos, você pode fazer o que quiser nas igrejas. Eu vejo aí, principalmente nessa época agora, com a internet, os celulares, filma qualquer coisa, a gente vê aqueles filminhos que eles mandam ali no Instagram, nessas redes sociais, no YouTube. Irmãos, pelo amor de Deus, você já deve ter visto também, cada coisa que as pessoas fazem nas igrejas, como ritual. Tem gente que pula, vira cambalhota, sai rolando, sobe pelas coisas da parede, faz coisa, cada coisa mais maluca que a outra, As pessoas querem ser vistas, elas querem fazer rituais, querem entregar grandes quantias de dinheiro para mostrar alguma coisa, para usar aquilo como um ritual que demonstre que ela realmente acredita. E Paulo está dizendo, isso aqui não vale nada. O que vale é você ter um coração fiel, um coração sincero, que demonstra para Deus exatamente aquilo que você é. Ele sabe, mas Ele quer que você mesmo reconheça quem você é. Eu tenho dificuldade em acreditar, Senhor, me ajuda na minha fraqueza. E aqui ele está dizendo, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por quê? Por que ele colocou aqui fidelidade, mansidão e domínio próprio? Porque quando você acredita em Deus, você se aproxima dele, aí você percebe quem você realmente é. Pessoa soberba é pessoa que está longe de Deus. Quanto mais longe de Deus você está, mais soberbo você é, mais arrogante você é, mais imbecil é também, Quanto mais perto de Deus, você percebe a grandiosidade dele, como você é pequeno. Aí você entende que a única forma de você realmente ser é uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa quer dizer uma pessoa que trata as coisas com calma, que trata as coisas com mansidão, que não sai agredindo, que não sai
se demonstrando uma pessoa ríspida, uma pessoa arrogante. E isso está ligado com a fé, com a fidelidade que você tem a Deus. E o domínio próprio, quer dizer, você sabe controlar as suas emoções. Então essas coisas estão ligadas. Quando você se aproxima de Deus pela fé, você se torna uma pessoa mais mansa, menos agressiva. Veja o que eu estou dizendo, hein? Mais mansa, menos agressiva. Quer dizer, a pessoa que fala com mais calma, fala com mais firmeza, mas uma pessoa que domina melhor as suas próprias emoções, os próprios desejos. Olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha o texto aí. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Ele está dizendo aqui que o ritual religioso é uma escravidão, né? Você está escravo de uma coisa inútil. Novamente, é um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, eu não vou ficar explicando muito o que é circuncisão, tá, pessoal? É a operaçãozinha da fimose, né? Hoje seria isso, aquela cirurgia. Deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro que todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Isso por causa de um ritual, hein? Um ritual. Aí nós vamos ver, irmãos, presta atenção. A lei de Moisés, ela é dividida em 3 categorias. Eu vou mostrar para vocês primeiro a lei civil, tá? E eu separei um texto aqui, que eu sempre achei muito engraçado esse texto aqui, é muito bacana. Por quê? É uma das leis de Moisés, da quantidade toda que tem da lei de Moisés lá, mais de 600 leis. Uma delas é a seguinte, é uma lei civil. Como parte do seu equipamento, tenha algo com que cavar. E quando evacuarem, fizerem lá suas necessidades, façam um buraco e cubram as fezes, pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os inimigos. E o acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Irmão, que curioso, né? Uma das leis de Moisés, nessa categoria de lei civil, a pessoa tinha que andar com uma vareta, né? Uma vareta ou uma coisinha para cavar um buraco. Quando ela fizesse a necessidade, lá dentro do buraco ela tampar. Para quê? Para aquele negócio não ficar exposto, senão o acampamento ia ficar sujo. Olha, irmãos, presta atenção, irmãos. Hoje alguém na nossa sociedade fica andando com uma pazinha para cavar. Alguém faz isso, irmãos? Pelo amor de Deus, irmão, ninguém faz isso. Isso está na lei de Moisés. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se vocês quiserem se circuncidar, vocês vão ter que cumprir toda a lei. Não tem sentido se você cumprir uma lei e a outra não. Então, olha, a lei de Moisés, ela tem o seguinte significado. Na prática, você não vai fazer isso. Nem quando Israel foi para a terra prometida lá, eles cumpriam essa lei aqui desse jeito. Você quer para o acampamento lá, quando eles eram nômades, né? Então o que aconteceu? A lei não existe mais, porque a sociedade mudou. Mas o espírito, a essência da lei existe, que é o aspecto sanitário do negócio aqui, certo? Por quê? Deus está preocupado em questões sanitárias no meio da humanidade, da população, do povo dele? É claro que sim. É claro que está preocupado com a ordem, com a decência, com a limpeza, é óbvio. Deus não quer sujeira, bagunça, doença. Porém, o que acontece no Brasil?
25% dos brasileiros não têm saneamento básico. Isso são 50 milhões de pessoas que vivem ao lado de suas fezes, dos dejetos deles e mais de centenas de pessoas que moram perto e vão jogando num lugar só. Aí as crianças saem brincando perto daquele negócio, eles vão ficar doentes, e essa doença vai causar sofrimento para ele, para a família, vai lotar o SUS, o Sistema Único de Saúde, aquelas crianças com aqueles problemas, vai gerar dificuldade para todo mundo. É o que acontece, 50 milhões de pessoas vivendo sem as condições mínimas. Será que Deus está contente com isso? É óbvio que não, irmãos. É gente destruindo pessoas. Irmãos, é o que eu digo. Deus está observando essas coisas. Veja o que está dizendo aqui. Ele anda no meio do acampamento de vocês. Olha, toma cuidado para ele não ver alguma coisa errada aí, alguma coisa ruim que vocês fizeram nesse sentido. E aí então ele se aparte do meio de vocês. Então o fato não é ter a sujeira lá que Deus vai se incomodar com o cheiro. O problema são as pessoas que estão causando esse mal para outras pessoas. Questão sanitária. Estou falando só de uma coisa, tá? Você imagina o quantos mais não existe. Lei ética. Aí é na lei ética, olha, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Aí aqui é uma lei ética, já não é uma lei civil, é uma lei ética. Não vai falar mentira contra o teu próximo, dar falso testemunho, mentir. Irmãos, hoje a gente quase não ouve mentira, né? Quase não ouve mentira. É só você ligar o jornal. A política do Brasil também é uma maravilha. Ninguém mente, ninguém fala falso testemunho de ninguém, não tem fake news nenhuma. É uma maravilha, né, irmãos? É uma maravilha. Essa lei de Moisés aqui já estava prevendo isso, né? As mentiras que nós contamos, que as pessoas contam, tem grandes problemas na sociedade. E aí, não somente isso, irmão, sabe o que acontece aqui? Olha, o que vai promover? Vai promover a corrupção, a miséria, eu marquei aqui algumas coisas, desigualdade social, injustiça, desconhecimento dos direitos das pessoas, né? Porque a mentira vai deixar essas pessoas sem esse tipo de conhecimento. Saiu aqui, espera um pouquinho que eu já volto. Então, irmãos, o que acontece? A lei ética, ela ainda deve ser cumprida no nosso meio, não somente no nosso meio da sociedade. Sim. Ou mentir é bacana, se tornou legal? Nunca foi. Então a lei ética, ela continua preservada, sim ou não? Sim, certo? Você não vai andar com a pazinha para ficar fazendo buraco no chão, mas você tem que preservar a lei ética, lei de Moisés. E agora vamos para a lei ritualística. Olha aqui, ó. Deus disse a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como a sua futura descendência, por todas as gerações. Esta é a minha aliança com vocês e com a sua futura descendência, aliança que vocês guardarão. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados. Aí ele está falando da circuncisão. Essa lei ritualística é a que Paulo está tratando aqui, a circuncisão. E ele está dizendo aqui no texto que é para guardar essa lei. Sim ou não? Vocês leram isso aqui comigo? Está falando que é para eles guardar durante todas as gerações. Então, quer dizer, se uma pessoa ler superficialmente esse texto, ele vai dizer: tem que ser guardado isso aqui até hoje. Não entendeu nada do que Cristo ensinou. Irmãos, todas as leis ritualísticas, ritual religioso,
quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou e todos passaram a ter acesso direto a Deus. Todos os rituais se tornaram inúteis. Inúteis. Eu vou ter que ler isso aqui agora para vocês, porque olha só, essa parte aqui do capítulo 5 aqui, ó. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes, não deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Daí ele começa a explicar aqui por quê, que não vale nada você circuncidar-se, ou você fazer qualquer tipo de ritual religioso. Aí, mais uma vez, eu vou perguntar para vocês, irmãos, são discussões que não dá para a gente fazer aqui, mas que é interessante você saber. Por isso que eu apresentei aqueles livros lá, que eu falei no início. Por quê? Nós praticamos diversos rituais, tanto na nossa vida secular como na igreja. De onde vêm esses rituais? Até um ritualzinho inocente, como, por exemplo, o aniversário. Quem é que não faz o aniversário para o filhinho de 1 ano aí, né? Aí manda fazer aquele bolinho redondo, aí depois sopra a velhinha, né? Sopra a velhinha, aí faz um pedido. Isso é um ritual pagão, irmão. É um ritual pagão, vem do paganismo. Ou vocês acham que foi Jesus que mandou? Vocês já viram Jesus falando alguma coisa sobre isso? Não. E nós praticamos na maior inocência, mas é sem problema nenhum. Alguém vê alguma coisa de mal nisso? Não. Não tem nada de mal, né? O fato do bolo ser redondo, de fazer pedido, de soprar velhinha e tal, né? Ninguém sabe, a maioria das pessoas não sabe nem o que significa isso, de onde veio. É um ritual pagão que a gente faz isso, né? E vai deixar de fazer? Provavelmente não. Eu já vi gente até na igreja brigando, porque um queria que o bolo fosse redondo, o outro queria que o bolo fosse quadrado. Então, é um problema sério, né, irmãos? O que acontece no casamento, por exemplo, né? Tem casamento que é um ritual romano, outro casamento que é um ritual grego, tem casamento que é um ritual egípcio, tem o casamento que é um ritual judaico. Por exemplo, o casamento que é um ritual judaico, a noiva, ela não entra, porque no casamento que a gente está acostumado na nossa cultura aqui, a noiva entra, né? Aí todo mundo se levanta, faz aquela coisa toda para a noiva. Maravilha, né, irmãos? Não tem problema nenhum. E o noivo fica esperando aqui. Mas na Bíblia, a igreja é comparada com quem? Com quem? Com a noiva, não é? E quem é que vem buscar a noiva? É o noivo, não é? Então o ritual judaico é ao contrário. É o noivo que entra. Aí seria assim, ó, o noivo entra, a noiva fica esperando. O noivo entra, todo mundo levanta por causa do noivo. Então é ao contrário. E cada coisa, branco e tal, são rituais seculares que a gente pratica, que todos eles vêm do paganismo. Então você imagina, avaliar isso, né? Qual é o grau de importância que a gente dá para isso? Não estou dizendo que tem que deixar de fazer, etc., nada disso. Eu estou dizendo que discussões que a gente poderia fazer para ter um amadurecimento, sair da ignorância, fazer as coisas com mais firmeza, com convicção, dentro daquilo que o apóstolo ensinou, aquilo que Jesus ensinou. Não é? Não somente estas coisas, são centenas de coisas, são centenas de rituais que nós praticamos. De onde vem? Será que o apóstolo Paulo falaria a mesma coisa dos nossos rituais? Eu fico imaginando assim, olha, o apóstolo está falando tudo isso aqui, irmãos, por causa de um ritual, por causa de um só, que era a circuncisão, né? Era um ritual importante para o judeu, judaico ainda, hein? Um ritual do judeu.
O que será que o apóstolo falaria se ele viesse, nos visse hoje na nossa sociedade, com essa multidão de ritual que a gente pratica, não só secular, mas como religioso também, né? O que será que eles falariam? Eu não vou dizer nada, é só você ler Gálatas depois e responde ele para você mesmo, né? Isso aí é fácil. Segundo motivo, acertar o nosso relacionamento conosco mesmo. Ora, o fruto do Espírito tem o objetivo de acertar o seu relacionamento com você mesmo. Aí ele fala aqui, ó, o que vai gerar em você? Amor, alegria e paz. Para você acertar o seu relacionamento com você, a primeira coisa que você precisa, é amar você mesmo. Amar a Deus sobre tudo, né? E ao próximo como você mesmo. Então a primeira coisa para acertar o relacionamento com você é o amor que você tem por você mesmo, é o cuidado. Mas por quê? É simples, irmãos. Se você não amar você mesmo, você não vai amar ninguém. Você não consegue amar nem a si próprio. Como é que você vai amar o próximo? Como é que você vai amar outra pessoa? Se você não começa a cuidar com você mesmo, você vai conseguir cuidar de alguém? Quem ama a si mesmo, cuida de si mesmo, né? E quem ama a si mesmo, consegue amar o próximo. Mas aí o que é interessante aqui, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o Espírito de Deus vai gerar em você amor, alegria e paz. A ideia é a seguinte: não existe ritual religioso que gera estas coisas em você. Então não adianta você, mais uma vez, acender incenso, acender velinha, fazer meditação transcendental. Não adianta você fazer nenhum ritual, irmão, nenhum. Bom, eu não quero falar outros aí para não criar problema, mas é o seguinte: nenhum que eu estou falando, entenda o seguinte, é zero. Nenhum é zero, é nada. Não tem ritual que você possa fazer para gerar essas coisas em você. Só o Espírito pode. Aí você vai me perguntar assim: ô pastor, mas peraí, então quer dizer que uma pessoa que não tem o Espírito não ama? Não, irmãos, ama. Você nunca viu uma pessoa que não é discípulo de Jesus, não é crente em Jesus, que tem amor pela família, amor pelas pessoas? Então, tem, lógico que tem, as pessoas amam. Mas então qual é a diferença? Existe alguma diferença entre uma pessoa que ama e não foi gerado aquele amor pelo Espírito, e aquela que o amor foi gerado pelo Espírito? Sim, tem muita diferença. São muita diferença, e parece que é difícil enxergar às vezes, mas a diferença é grande. Porque quando você tem um amor gerado pelo Espírito, você ama além daquilo que normalmente as pessoas vão amar. Por exemplo, você consegue orar pelo seu inimigo? Consegue orar por quem faz mal para você? Você consegue desejar bem para aquele que te deseja mal? Você consegue desejar bem para aquele que te faz mal? É difícil, né? Só um amor gerado pelo Espírito de Deus é capaz de fazer a pessoa amar aquele que não o ama, ou que não quer bem, aquele que não gosta dele. Aliás, pessoal, eu fico pensando o seguinte, infelizmente, tem pessoas que só de olhar para a outra já não gosta da outra. Você já viu isso aí, não? Só de olhar, eu não sei o que foi, bati o olho naquela pessoa, só o perfil dela, eu fico doido com isso, porque a pessoa bate o olho na outra, só o perfil da outra pessoa já causa uma coisa ruim na outra, né? Que ela fala que eu não gosto daquela pessoa. Será que é realmente alguma coisa errada que está com a outra pessoa, ou será que é essa pessoa que não tem amor mesmo, né? Ela nem conhece a outra pessoa, não conhece a outra pessoa, olhou para ela e já não gosta. Não, a coisa errada está nessa pessoa que não consegue amar, não tem um amor gerado pelo Espírito Santo de Deus, não tem. Então não tem desculpa, não gostei da voz, não gostei do jeito de olhar, não gostei da barba, não gostei do cabelo, não gostei do jeito de vestir, sabe? Aí que você tinha que amar mais ainda, falar, coitadinho, olha só cabelinho mais feio, né? Vamos tentar dar uma ajuda. Ou olha só essa pessoa com as roupinhas tudo maluca, né? Vamos tentar ajudar.
Não, ter amor, irmão, gerado pelo Espírito Santo de Deus, leva você a querer bem da outra pessoa, não o mal. É isso. Então, se você ama o seu filho, legal, mas aí qualquer pessoa vai amar, né? Qualquer um ama o filho, né? E mesmo assim tem gente que não ama nem o filho, né? Nem o filho não ama o pai, tá? Tem bastante, mas é mais fácil você amar seu filho, não é? Do que você amar uma pessoa que não seja da sua família e tal. Olha, é claro, irmãos, que nós estamos falando aqui de uma alegria gerada pelo Espírito Santo. É aquela alegria que excede todo entendimento, é a paz no coração que excede todo entendimento. Então o fato não é que você vai encontrar pessoas alegres, felizes, principalmente quem ganha 30 mil reais, 40 mil reais por mês. Opa, tem bastante motivo para ficar alegre, não é? Mais feliz, não é? Tem muita gente assim, né? Que o amor gerado, a alegria e a paz gerada pelo Espírito de Deus, ela excede todas essas coisas. Faz você ser capaz de ser alegre e ser feliz com aquilo que Deus deu para você. Faz você ser grato, a gratidão, sabendo que o que você tem é porque Deus colocou na sua vida. Então, a gratidão vai fazer você prosperar nessas coisas. Irmãos, amor, paz e alegria tem a ver com você mesmo. Você quer estar bem? Então você tem que ter amor, paz e alegria na sua vida. Aí sim, aí você se acertou com você mesmo. Você já se acertou com Deus, né? Já se acertou com Deus como? Tendo fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora você se acerta com você mesmo, tendo amor, paz e alegria, independente da situação que você está vivendo. Isso foi gerado pelo Espírito de Deus. Eu não estou falando de coisas aqui que você vai fazer, ritual, nenhum tipo de ritual. O que você tem que fazer? Não, tem que vir para a igreja mais vezes. Você tem que cantar mais. Não, irmão, está cantando muito devagar, tem que cantar mais, com mais emoção. Não é esses estímulos, irmãos, por melhor que pareça ser, nada disso vai adiantar. Não adianta nada. Não adianta nada. É o que o apóstolo Paulo está falando, tá? Se acredita nele, eu não sei, eu acredito. Ele está dizendo que não adianta nenhum tipo de estimulação humana para estas coisas. Apenas o fruto do Espírito pode gerar essas coisas na sua vida. A estimulação humana pode até adiantar para quem não tem o Espírito de Deus, momentaneamente, não é? Momentaneamente. Aí você faz aquilo ali, se sente bem e tal. Quantas pessoas você já ouviu falar isso? Eu me sinto bem quando eu estou naquele meio, num barzinho, ou na igreja, sei lá, onde quer que você goste de estar, né? Eu me sinto bem ali, mas quando eu saio me dá aquela depressão, aquela coisa ruim, né? Então não tem nada, irmãos, aquilo ali são estímulos humanos. Eu estou falando de fruto do Espírito, coisa espiritual, gerada pelo Espírito de Deus. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Irmãos, vocês conseguem repetir junto comigo aqui, só para a gente gravar melhor? Digam comigo, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão, agora fala alto, tá? Tem efeito algum. Vamos só até aqui, tá bom, né? Deu para entender bem, né? Tem nada, não tem ritual nenhum, não tem efeito nenhum, irmãos. Não tem efeito nenhum. Pode fazer o que quiser. Para estas coisas não. Só o Espírito de Deus. Aí coloca aqui, né? O amor é sobre tudo isso revestíveis do amor, que é o vínculo da perfeição, né? A alegria, mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Irmãos, esses textos aqui,
Daria para a gente ficar a noite inteira falando só sobre esse aqui. Que está dizendo o quê? Que o sofrimento, nós devemos nos alegrar por participarmos do que de Cristo aqui? Do sofrimento. Mas quem quer participar de sofrimento, irmão? Você quer participar de sofrimento? Quem quer participar de sofrimento? A gente quer participar de uma festinha alegre, né? De um culto alegre e tal. E aí quer participar de sofrimento aqui, irmão? Fala a verdade. Você vê quando a gente lê a Bíblia, às vezes, e passa batida essas coisas, né? Quer participar de sofrimento? Mas o que isso tem a ver, meu Deus? Irmãos, mais uma vez eu vou falar uma coisa para vocês. A verdade é inconveniente. Se você quer ter o Espírito de Deus na sua vida, você tem que entender isso. Você não vai se basear por coisas humanas, por aquilo que o ser humano acredita. É por coisas que estão ensinadas por Cristo na palavra. Então, o sofrimento de Cristo quer dizer rejeição quando você fala a verdade. Quer dizer que tem pessoas que não vão gostar de você. Quer dizer que você será rejeitado, às vezes até perseguido. É o sofrimento de Cristo, né? Foi o que aconteceu com ele. E não só com ele, com todos os outros. Então não adianta você perder a paz por causa disso, ficar chateadinho por causa disso. Não, pelo contrário. Se você sentir perseguido por causa disso, por causa de Cristo, por causa da verdade, por causa do que Ele ensinou, aí você fica mais em paz ainda, fica mais feliz ainda, mais alegre. Porque Ele sabe o que está fazendo. A gente não sabe. Eu mesmo até hoje eu não entendo algumas coisas. Não entendo porque não passei por isso ainda, né? Você entende algumas coisas na Bíblia? Você entende porque os cristãos foram perseguidos e mortos, pendurados na cruz, etc. Tal? Colocado na arena para os leões comer e tal. Você entende isso? Eu não entendo. A gente pensa que entende, a gente não entende nada. Nós vamos entender quando passar por alguma coisa semelhante. Aí talvez a gente entenda alguma coisa. A questão é essa. Então o ponto, irmãos, é você ter amor, paz e alegria no seu coração, independente da situação que você esteja passando, independente da perseguição que esteja sofrendo, independente do que as outras pessoas estão pensando. Terceiro motivo é acertar o nosso relacionamento com os outros. Aí aqui está falando sobre paciência, amabilidade e bondade, não é? Paciência, amabilidade e bondade. Por quê? Você vê que a paciência está logo no início aqui. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Aí aqui aparece a palavra carne. Mais uma vez, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então o que nós estamos falando aqui? Que existe uma luta. Você tem o fruto do Espírito, que é mais importante de tudo. Não tem nada mais importante que isso, é o que o apóstolo está falando. E tem o dom espiritual, que nós não vamos tratar sobre isso também, sobre dons espirituais, não vamos falar sobre isso, mas que ele está associado, né? Quer ver, olha, só para você ter uma ideia. Se você não sabe qual é o seu dom espiritual, não tem nem ideia. Dom espiritual? Você não sabe nada sobre isso, não tem ideia qual é o seu dom, e nem consegue reconhecer o dom de outras pessoas. Você vê uma pessoa, você não sabe, não dá para entender que dom é esse. Tem alguma coisa bloqueando isso aí, né? Alguma coisa está impedindo você. Qual é a chance dessa coisa, dessa coisa que está impedindo você, ser o ritual religioso? É grande. Existe uma grande chance de você estar praticando rituais religiosos, confiando neles e tirando atenção para o que importa. Qual é a chance
das obras da carne estarem prejudicando isso em você? É grande também, é muito grande. Por quê? Porque os teus desejos, a sua vontade é maior do que a vontade de Deus. É maior. Aliás, a maioria das pessoas prefere nem descobrir a vontade de Deus. É melhor nem descobrir, porque se descobrir, aí não vai ter desculpa, né? Então é melhor ficar sem saber. É melhor não saber nada dessa vontade de Deus aí. É melhor fazer a nossa própria mesmo, né? Então, mas é assim que a nossa mente funciona, tá, pessoal? É assim que a nossa mente funciona. A paciência. Vocês perceberam que a paciência aqui está em primeiro aqui nessa lista? Para lidar com o outro, você precisa ter o que é? Paciência. Para lidar com a outra pessoa. Olha, irmãos, fala a verdade, não é fácil, né? Ou você acha que é fácil? Vamos começar pelo casamento ali, vai. Se não tiver paciência, ninguém aguenta ninguém. É verdade ou não é? Não dá. Ser humano é assim, não dá para aguentar. É difícil, tem que ter paciência. E agora você imagina os filhos. Tem que ter paciência ou não tem que ter paciência? Tem que ter paciência, não tem? Agora, imagina se é difícil ter paciência com a aí. Imagina com os irmãos na igreja. E você sabe que né, a igreja é um negócio interessante, né? Porque você sabe que nós descobrimos um jeito legal para poder lidar com essa situação? Temos um jeito legal. Adivinha qual é? A gente só se conhece no domingo. Aí eu não tenho que ter muita paciência com você. Toda vez que eu te vejo, você está arrumadinho, cheirosinho, bonitinho e me trata bem. Então não tem que ter muita paciência com você. É verdade ou não é, pessoal? Achamos um jeito legal, né? Só que esse jeito aí também tem as suas consequências, né, pessoal? Nós não vamos conseguir gerar ou ajudar nessa forma de gerar o fruto do Espírito. Por quê? Porque Deus, Ele quer falar com você. Ele vai falar através de quem? O Espírito vai aparecer aqui à sua frente para falar com você? Você acha que vai ou não? O Espírito de Deus vai falar com você, mas Ele vai falar com você através de alguém. E não é só através do pregador, não. Através de qualquer pessoa. Qualquer um. Pregador aqui é só um detalhe a mais aí que está acontecendo aqui. É um detalhe a mais. Eu preparei um pouco melhor e tal, mas isso é um detalhe pequeno. O Espírito de Deus vai falar com você através de pessoas. Então as pessoas, ao mesmo tempo que elas dão dor de cabeça, que tem que ter paciência para aguentar, ao mesmo tempo são as pessoas que vão também ajudar você a falar aquilo que Deus quer, que vão fazer entender o que Deus quer. São as pessoas que amam, que também têm o Espírito Santo, entendeu? Infelizmente nós arrumamos esse jeitinho bom, né? A gente só se conhece aqui no domingo, quase ninguém tem um relacionamento mais íntimo. E aí, irmãos, o prejuízo é isso aí que a gente vê hoje. Esse é o prejuízo, não é? Assim vocês vão ficar até com medo de querer andar comigo, né? Mas não precisa se preocupar. Eu tenho paciência, tá? Pelo menos um pouco. Amabilidade, né? Quer dizer que você vai ser mais amável. Amável, pessoal, sabe aquela pessoa que trata as outras com educação, sem rispidez, né? Sem ser um idiota, né? Ser um tonto, um bobão que fala grosseiramente com as pessoas, né? É a realidade, é a amabilidade. Isso é um fruto do Espírito, ó. Mas a sabedoria vem do alto, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Bondade, tem que essa pessoa ser boa, né? Não precisa nem falar nada, pessoal. Quem é que não sabe o que é bondade aí, né? Fala para mim uma coisinha aí de bondade, vai.
Um gesto de bondade. Fala aí. Um gesto de bondade. Qualquer pessoa pode falar. Um gesto de bondade. Oi? Cuidar como, por exemplo? Tem alguém passando uma necessidade, você vê aquilo, ninguém pediu, aí você foi lá e ajudou, né? Então não preciso falar o que é isso, né, pessoal? Todo mundo sabe o que é isso. O problema não é saber, o problema é fazer. O problema é ser bom mesmo. É isso. É ser bom. E para concluir, vamos concluir, vamos dizer o seguinte, na conclusão. Vamos resumir essa conclusão assim, ó. Nós, ao longo de centenas de anos, depois que o apóstolo Paulo falou isso aqui, que ele sentou a lenha por causa de um ritual religioso, nós acumulamos nas nossas práticas dezenas de rituais. Eu fico até curioso de saber o que o apóstolo Paulo falaria, né, para a gente aqui hoje. Esses rituais, junto com as obras da carne, impedem a ação do Espírito Santo, o fruto do Espírito na nossa vida. E esse fruto do Espírito está disponível para todos nós aqui, para acertar o nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar enquanto os irmãos vêm aqui, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, porque fácil não é, né? Pai, no nome de Jesus, obrigado porque a Tua palavra nos ajuda, nos ensina, nos instrui, e nós realmente precisamos, porque somos fracos e precisamos do Teu poder, mas nós somos fortes quando esse poder vem na nossa vida, e nós entendemos que tudo vem do Senhor, que a nossa força é na verdade a nossa fraqueza e dependência do Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda na nossa fraqueza. Amém, Deus. Amém. Te adorarei, estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, estás aqui, operando milagres. Te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meus amados, que a paz do Senhor esteja sempre nas nossas vidas, nos nossos corações, e que o Espírito Santo esteja em nós, para que o fruto do Espírito venha a ser gerado na vida de cada um de nós. Amém? Estamos encerrando o nosso culto. Eu queria pedir primeiro para o Pedro para vir falar sobre a cantina, mas que você não saia daqui sem dar um abraço bem forte no teu irmão. Boa noite, igreja, tudo bem? Pessoal, hoje na cantina temos esfirra de carne e temos tortinha de frango. O combo está saindo R$12, já vem com refrigerante. Daí todo o dinheiro lá vai ajudar no Ministério dos Jovens, das crianças. Então espero todos ali, tem um cafezinho de graça também. Vai lá, troca uma ideia, come um lanche. Sempre bem-vindo. Amém. Aproveita, você vai lá, toma um cafezinho, alguém vai chegar lá, vai bater um papo com você, come um lanche com a gente, dê um abraço bem forte no teu irmão, amém? Deseja a ele um feliz ano novo a todos nós, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre no coração de cada um, amém? Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.